Jeová disse o seguinte a Moisés: diga aos israelitas que eles devem fazer franjas na barra das suas roupas por todas as suas gerações, e que devem pôr um cordão azul por cima das franjas da barra. Vocês devem ter essas franjas nas suas roupas para que, ao vê-las, se lembrem de todos os mandamentos de Jeová e lhes obedeçam. Vocês não devem seguir o seu coração e os seus olhos, que estão levando vocês à prostituição espiritual. Isso os ajudará a se lembrar de todos os meus mandamentos, e vocês lhes obedecerão e serão santos para o seu Deus. Eu sou Jeová, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para ser o seu Deus. Eu sou Jeová, seu Deus. Então Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, juntou-se a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, dos filhos de Ruben. Eles se levantaram contra Moisés, junto com 250 israelitas maiorais da Assembleia, escolhidos da congregação, homens de destaque. Uniram-se, portanto, contra Moisés e Arão, e lhes disseram: já chega de vocês. Toda a Assembleia é santa, todos eles, e Jeová está no meio deles. Então, por que vocês deviam se colocar acima da congregação de Jeová? Quando Moisés ouviu isso, prostrou-se imediatamente com o rosto por terra. Disse então a Corá e a todos os que o apoiavam: pela manhã Jeová mostrará quem pertence a ele, e quem é santo, e quem deve se aproximar dele. Aquele que ele escolher se aproximará dele. Façam o seguinte: Corá e todos os que o apoiam, peguem incensários, e amanhã coloquem neles brasas e incenso perante Jeová, e o homem que Jeová escolher é o santo. Vocês foram longe demais, filhos de Levi. Então Moisés disse a Corá: escutem, por favor, filhos de Levi. Vocês acham pouco o Deus de Israel os ter separado dentre a Assembleia de Israel e ter permitido que vocês se aproximassem dele para executar o serviço do tabernáculo de Jeová e ficar diante do povo para servi-los? Ele fez você se aproximar dele junto com todos os seus irmãos, os filhos de Levi. Agora vocês querem obter também o sacerdócio? Por essa razão, você e todos os que o apoiam, que estão reunidos, são contra Jeová. Quanto a Arão, quem é ele para vocês se queixarem contra ele? Mais tarde, Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles disseram: não iremos. Você acha pouco nos ter tirado de uma terra que mana leite e mel para nos fazer morrer no deserto? Agora você também quer ser um governante supremo sobre nós? O fato é que você não nos trouxe a uma terra que mana leite e mel, nem nos deu campos e vinhedos como herança. Você quer cegar os olhos desses homens? Não iremos. Então Moisés ficou muito irado e disse a Jeová: não olhes para a oferta de cereais deles. Não tirei deles um único jumento, nem prejudiquei a nenhum deles. Moisés disse então a Corá: compareça amanhã perante Jeová com todos os que o apoiam. Você, eles e Arão devem comparecer. Cada um deve pegar o seu incensário e colocar incenso nele, e cada um apresentará o seu incensário, 250 incensários, perante Jeová, junto com você e Arão, cada um com o seu incensário. Pegaram então cada um o seu incensário, colocaram nele brasas e incenso e ficaram de pé à entrada da tenda de reunião, junto com Moisés e Arão. Quando Corá reuniu contra eles à entrada da tenda de reunião, todos os que apoiavam, a glória de Jeová apareceu a toda a assembleia. Jeová disse então a Moisés e Arão: separe-se deste grupo para que eu os extermine num instante. Em vista disso, prostraram-se com o rosto por terra e disseram: ó Deus, o Deus do espírito de todas as pessoas, ficarás indignado com toda a assembleia por causa do pecado de um só homem? Então Jeová disse a Moisés: diga à assembleia: afastem-se das tendas de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés se levantou e foi até Datã e Abirão, e os anciãos de Israel foram com ele. Moisés disse à assembleia: afastem-se, por favor, das tendas desses homens maus e não toquem nada do que lhes pertence, para que vocês não sejam destruídos por causa do pecado deles. Eles se afastaram imediatamente das tendas de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram das suas tendas e ficaram à entrada, junto com suas esposas, seus filhos e suas crianças. Moisés disse então: do seguinte modo vocês saberão que Jeová me enviou para realizar todas estas coisas, que isso não procede do meu coração. Se estes tiverem uma morte natural, assim como todos os homens, e se a punição que sofrerem for a mesma de todos os homens, não foi Jeová que me enviou. Mas se Jeová fizer algo extraordinário com eles, e a terra se abrir, e engolir a eles e tudo o que lhes pertence, e eles descerem vivos à sepultura, vocês certamente saberão que estes homens trataram a Jeová sem respeito. Assim que ele disse todas essas palavras, o chão debaixo deles se partiu.
a terra se abriu e os engoliu, junto com os das suas casas, todos os que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Assim eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos à sepultura, e a terra os cobriu, de modo que desapareceram do meio da congregação. Diante dos seus gritos, todos os israelitas em volta fugiram, dizendo: Temos medo de que a terra nos engula também. Então saiu um fogo da parte de Jeová e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Jeová disse então a Moisés: Diga a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que retire os incensários do fogo, porque são sagrados. Também diga a ele que espalhe as cinzas longe dali. Os incensários dos homens que pecaram pagaram com as suas próprias vidas. Devem ser transformados em lâminas de metal para revestir o altar, porque foram apresentados perante Jeová e se tornaram sagrados. Eles devem servir de sinal para os israelitas. Assim, Eleazar, o sacerdote, pegou os incensários de cobre que tinham sido apresentados por aqueles que foram queimados e os transformou em lâminas para revestir o altar, assim como Jeová lhe tinha ordenado por meio de Moisés. Isso servia de recordação para os israelitas de que nenhuma pessoa não autorizada, que não fosse da descendência de Arão, devia se aproximar para queimar incenso perante Jeová, e de que ninguém devia se tornar igual a Corá e aos que o apoiavam. Logo no dia seguinte, toda a Assembleia de Israel começou a se queixar contra Moisés e Arão, dizendo: Foram vocês dois que mataram o povo de Jeová. Quando a Assembleia se ajuntou contra Moisés e Arão, olharam para a tenda de reunião e viram que a nuvem a havia coberto, e a glória de Jeová começou a aparecer. Moisés e Arão foram para a frente da tenda de reunião, e Jeová disse a Moisés: Saiam do meio desta Assembleia para que eu extermine num instante. Em vista disso, prostraram-se com o rosto por terra. Moisés disse então a Arão: Pegue o incensário e coloque nele brasas do altar e incenso, e vá depressa à Assembleia e faça expiação por eles, porque Jeová ficou indignado. A praga já começou. Arão pegou imediatamente o incensário, assim como Moisés havia falado, e correu para o meio da congregação, mas a praga já havia começado entre o povo. Pois assim o incenso no incensário começou a fazer expiação pelo povo. Ficou de pé entre os mortos e os vivos, e o flagelo finalmente parou. Os que morreram por causa do flagelo foram 14.700, além dos que morreram por causa de Corá. Quando Arão, por fim, voltou a Moisés, à entrada da tenda de reunião, o flagelo havia parado. Jeová disse então a Moisés: Diga aos israelitas que tragam um bastão de cada casa paterna, do maioral de cada casa paterna, 12 bastões ao todo. Escreva o nome de cada um no seu bastão. Você deve escrever o nome de Arão no bastão de Levi, pois há um bastão para o cabeça de cada casa paterna. Coloque os bastões na tenda de reunião diante do testemunho, onde me apresento regularmente a vocês. E o bastão do homem, a quem eu escolher, florescerá, e porei fim às queixas dos israelitas contra mim e contra vocês. Portanto, Moisés falou aos israelitas, e todos os seus maiorais lhe deram bastões, um bastão para cada maioral de casa paterna. 12 bastões, e o bastão de Arão estava entre os bastões deles. Moisés colocou então os bastões diante de Jeová na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho e viu que o bastão de Arão, que representava a casa de Levi, havia florescido e produzido botões, flores e amêndoas maduras. Então Moisés trouxe todos os bastões que estavam diante de Jeová para fora, a todos os filhos de Israel. Eles examinaram os bastões e cada um pegou o seu. Jeová disse então a Moisés: Põe o bastão de Arão de volta diante do testemunho para ser guardado como sinal para os filhos da rebeldia, a fim de que parem de se queixar contra mim e para que não morram. Moisés fez imediatamente assim como Jeová lhe havia ordenado. Fez exatamente assim. Então os israelitas disseram a Moisés: Agora vamos morrer. Certamente morreremos, todos nós vamos morrer. Qualquer um que até mesmo se aproximar do tabernáculo de Jeová morrerá. Será que todos nós vamos morrer desse jeito? Então Jeová disse a Arão: Você, seus filhos e sua casa paterna serão responsáveis por qualquer erro contra o santuário, e você e seus filhos serão responsáveis por qualquer erro contra o sacerdócio. Chame também seus irmãos da tribo de Levi, sua tribo ancestral, para que se juntem a você e sirvam a você e a seus filhos diante da tenda do testemunho. Eles devem cumprir suas responsabilidades para com você e para com toda a tenda, mas não devem se aproximar dos utensílios do lugar santo e do altar, para que nem eles nem vocês morram. Eles se juntarão a você e cumprirão as responsabilidades deles para com a tenda de reunião e todo o serviço da tenda, e nenhuma pessoa não autorizada pode se aproximar de vocês.
Vocês cumprirão suas responsabilidades para com o lugar santo e o altar, para que não haja mais indignação contra o povo de Israel. Eu mesmo separei os seus irmãos, os levitas, dentre os israelitas como dádiva a vocês. Eles são os que foram dados a Jeová para cuidar do serviço da tenda de reunião. Você e seus filhos são responsáveis pelos deveres sacerdotais relacionados com o altar e com o que há por trás da cortina, e vocês devem prestar esse serviço. Eu lhes dei o serviço do sacerdócio como dádiva, e qualquer pessoa não autorizada que se aproximar deve ser morta. Jeová falou mais a Arão: Eu mesmo encarreguei das contribuições feitas a mim. Dei a você e a seus filhos como porção permanente uma parte de todas as coisas sagradas contribuídas pelos israelitas. Isto é o que será seu dentre as ofertas santíssimas feitas por fogo. Toda oferta que eles fizerem, incluindo as ofertas de cereais, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa, que trouxerem a mim, é algo santíssimo para você e para seus filhos. Você deve comê-la num lugar santíssimo. Todos os homens podem comê-la. Será algo sagrado para você. Isto também pertence a você, as dádivas que os israelitas apresentarem, junto com todas as suas ofertas movidas. Eu as dei a você, a seus filhos e às suas filhas como porção permanente. Todo aquele que estiver puro na sua casa pode comê-las. Eu lhe dou as primícias que eles derem a Jeová, o melhor do azeite e o melhor do vinho novo e dos cereais, os primeiros frutos maduros de tudo que houver na terra deles, que trouxerem a Jeová se tornarão seus. Todo aquele que estiver puro na sua casa poderá comê-los. Toda coisa devotada em Israel deve se tornar sua. Todo primogênito de todos os seres vivos que eles apresentarem a Jeová, tanto de homens como de animais, deve se tornar seu. No entanto, você sem falta deve remir o primogênito dos homens e o primogênito dos animais impuros. Você deve remi-lo com o preço de redenção quando ele tiver 1 mês de idade ou mais, pelo valor estabelecido de 5 ciclos de prata, segundo o ciclo padrão do lugar santo, que é de 20 geras. Somente não deve remir o touro primogênito, nem o cordeiro primogênito, nem o bode primogênito. São algo sagrado. Você deve aspergir o sangue deles sobre o altar e fazer fumegar a gordura deles como oferta feita por fogo, de aroma agradável para Jeová. E a carne deles deve se tornar sua. Ela deve se tornar sua, assim como o peito apresentado como oferta movida e a perna direita. Toda a contribuição sagrada que os israelitas fizerem a Jeová, dou a você, aos seus filhos e às suas filhas como porção permanente. É um pacto de sal permanente entre Jeová e você e sua descendência. Jeová disse a Arão: Você não terá herança na terra deles, e nenhuma porção de terra entre eles se tornará sua. Eu sou a sua porção e a sua herança no meio dos israelitas. Veja, estou dando como herança aos filhos de Levi toda a 10ª parte em Israel, em troca do serviço que realizam, o serviço da tenda de reunião. O povo de Israel não pode mais se aproximar da tenda de reunião, senão incorrerão em pecado e morrerão. Os próprios levitas devem realizar o serviço da tenda de reunião e são eles que responderão pelos erros cometidos. Isto é, um decreto permanente para todas as suas gerações. Eles não devem receber nenhuma herança entre os israelitas, pois dou como herança aos levitas a 10ª parte que o povo de Israel dera a Jeová como contribuição. É por isso que eu lhes disse: eles não devem receber nenhuma herança no meio dos israelitas. Jeová disse então a Moisés: Você deve dizer aos levitas: Vocês receberão dos israelitas as 10ª partes que dou a vocês como herança, e vocês deverão dar a 10ª parte dessas 10ª partes como contribuição a Jeová. E ela será considerada a sua contribuição, como se fossem os cereais da sua eira, ou a abundante produção do seu lagar de vinho ou de azeite. Desse modo, vocês também darão uma contribuição a Jeová de todas as 10ª partes que receberem dos israelitas. E dessas 10ª partes vocês devem dar a Arão, o sacerdote, a contribuição que pertence a Jeová. Vocês farão todo tipo de contribuição a Jeová, como algo sagrado, da melhor parte de todas as dádivas feitas a vocês. Diga-lhes também: depois que vocês contribuírem o melhor delas, o que restar será considerado por vocês, levitas, como se fossem produtos da sua eira e produtos do seu lagar de vinho ou de azeite. Vocês e os da sua casa poderão comê-lo em qualquer lugar, porque é o salário pelo seu serviço na tenda de reunião. Se contribuírem o melhor delas, vocês não incorrerão em pecado com respeito a isso. Não profanem as coisas sagradas dos israelitas, senão vocês morrerão. Jeová disse mais a Moisés e a Arão: Este é um decreto da lei que Jeová ordenou. Diga aos israelitas que lhe tragam uma vaca vermelha,
sadia, que não tenha defeito, e sobre a qual nunca tenha sido colocado um jugo. Vocês devem entregá-la a Eleazar, o sacerdote. Ele a levará para fora do acampamento e ela será abatida diante dele. Então Eleazar, o sacerdote, molhará o dedo no sangue dela e o aspergirá 7 vezes em direção à entrada da tenda de reunião. E a vaca será queimada diante dele. O couro, a carne e o sangue, junto com o excremento, serão queimados.